Quero compartilhar com você nessa manhã uma palavra, e essa palavra está relacionada à oração. Eu estava planejando continuar com as duas séries de ministrações, falando sobre Neemias, o grande líder, pela manhã, e também falando sobre as igrejas da Ásia à noite. Nós já compartilhamos duas palavras pela manhã, você pode acessar nesse mesmo canal e pode revê-las ou de alguma forma assistir. E também nós estávamos já indo para a quarta mensagem sobre as igrejas da Ásia. Mas eu senti de Deus, na madrugada de sexta para sábado, que precisava mesmo ser usado por Ele nessa manhã para levar até você essa palavra sobre oração. Agora pela manhã eu quero pensar sobre oração, evidência de uma igreja saudável, e à noite eu vou pensar sobre a essência da oração. Quero ler com você o texto, um texto pequeno, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, um versículo muito pequeno, você conhece, você já recitou, você é capaz de nesse exato momento fechar os olhos e recitá-lo de forma memorizada, mas eu quero me debruçar sobre este versículo de Paulo e aprender com você o porquê devemos orar incessantemente ou continuamente. A Bíblia diz assim: orem continuamente. Esse é o versículo. Paulo está escrevendo aos Tessalonicenses na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 17. Orem continuamente. Eu gosto da forma como o Rick Warren classifica a igreja do Senhor. Eu gosto da forma como esse pastor, considerado por alguns como um pastor bem-sucedido, não apenas pelo número de pessoas conectadas à sua comunidade, mas também pela influência que ele exerce em diversas cidades ou em diversos países do mundo. Eu gosto da forma como ele classifica a igreja do Senhor. Para Rick Warren, todas as coisas vivas devem e merecem, necessitam crescer. Aliás, para Rick Warren, o crescimento é um processo natural em seres vivos que estão desfrutando de saúde. Todos os seres vivos saudáveis crescem naturalmente. E para Rick Warren, uma igreja do Senhor, sendo um organismo vivo, a igreja do Senhor sendo um organismo saudável, ela deve estar em pleno ou em franco crescimento. Ele diz que se uma igreja não está crescendo, é porque essa igreja está em processo de morte, ou seja, uma igreja que não está crescendo é uma igreja que está doente. Diante disso, eu penso que o valor fundamental para a nossa igreja, o valor fundamental para a segunda igreja batista não é outra coisa senão preocupar-se com a sua saúde espiritual. Nós estamos crescendo porque nós estamos saudáveis. De acordo com o Rick Warren, todo corpo saudável cresce naturalmente. Eu penso que o valor fundamental para nós está relacionado à saúde espiritual que precisamos ter. Todo crescimento é resultado de um corpo com saúde, e não a saúde é resultado de um corpo em crescimento. Ou seja, o corpo cresce porque está completamente saudável. E eu preciso lembrar você que para o corpo crescer de forma saudável é preciso uma boa alimentação. Desde o dia em que entregamos a nossa vida a Jesus, a Bíblia nos dá certeza de que o Espírito Santo selou a nossa decisão, dando-nos o selo para o dia da redenção final. Desde o dia que entregamos a vida a Jesus, o Espírito Santo passou a habitar em nós, e a presença do Espírito Santo em nós gera em nós um novo hábito, uma nova aptidão alimentar. Eu quero lembrar você que nós devemos sim estar conscientes de que a saúde espiritual da nossa comunidade de fé está intimamente ligada à forma como nós nos alimentamos. É o corpo saudável que cresce, e corpo saudável precisa de uma boa alimentação. O próximo slide vai dizer para você que quando eu penso na igreja, eu digo isso sem medo de errar, quando eu penso na igreja, eu penso que a alimentação correta produz um crescimento saudável. E qual a alimentação correta? Quando se trata de igreja, eu penso que a alimentação correta que produz crescimento saudável se chama
Bíblia e oração. Bíblia no sentido de você conhecer de forma restrita e também oração no sentido de você cultivar a sua intimidade com o Espírito Santo. Irmãos, a prática da oração é uma evidência da saúde espiritual de uma igreja local. Por isso eu tenho dito diversas vezes, não apenas aqui nesse púlpito, mas pelos púlpitos por onde eu já passei, eu tenho dito que a oração se tornou para nós o termômetro que tem a capacidade de medir tanto o nosso sucesso quanto o nosso fracasso enquanto comunidade de fé. O pastor do tabernáculo de Brooklyn, Jim Cymbala, quando escreveu o livro Vento Renovado, Fogo Renovado, ele disse que a forma como invocamos o nome do nosso Deus determina a velocidade do sucesso da igreja em que estamos inseridos. Warren Wiersbe, pastor e conferencista bíblico, diz nesse slide que você vai ver agora, que a igreja do Senhor deve decidir ficar longe. Longe de quê? Longe dos substitutos baratos tão comuns nos tempos atuais, e deve voltar a sua atenção para a palavra de Deus e para a oração. Não há substitutos para a palavra de Deus e para a oração. Irmãos, eu tenho aprendido que para Deus estar perto de uma igreja, essa igreja precisa orar, mas também eu tenho aprendido que quando Deus não está mais na igreja, um dos primeiros sinais da ausência da presença de Deus na igreja é a preguiça que essa igreja tem para orar. O nosso chamado, de acordo com o que Paulo está falando, é para que nos tornemos uma sala de emergência do Espírito Santo, uma sala onde pessoas com traumas espirituais irão entrar e encontrarão a cura, serão restauradas e serão salvas. Existe um outro escritor, um outro escritor chamado Andrew Bonar, ele escreveu em 1853 que Deus gosta de ver, o próximo slide, Deus gosta de ver o seu povo reconhecer o fato de que não há absolutamente nenhuma esperança senão na oração. É na oração que reside o poder da igreja. Um outro escritor escreve que há muito tempo a maior de todas as respostas da oração é mais oração. Vou repetir isso. Durante algum tempo, esse escritor defendeu a tese de que a maior de todas as respostas da oração é mais oração. Irmãos, quanto mais oramos, mais sentimos necessidade de orar. E quanto mais sentimos necessidade de orar, mais queremos orar. O Charles Spurgeon, ele diz que quando você não tiver vontade de orar, você deve começar a orar até sentir vontade para orar. Eu quero obedecer a orientação do apóstolo Paulo, quando ele diz que nós devemos orar continuamente, e quero compartilhar com você 2 pontos, 2 destaques eu faço. Primeiro, por que devemos orar continuamente? O próximo slide, nós devemos orar continuamente porque a oração é a maior de todos, é a maior descoberta de todos os tempos. Reage aí, irmão. Por que nós devemos orar continuamente? Nós devemos orar, e essa é a palavra de Deus para mim e para você nessa manhã. Nós devemos orar continuamente porque a oração é a maior descoberta de todos os tempos. Na verdade, irmão, eu nunca vi um tempo em que as pessoas se curvassem tanto em oração como nessa última semana. A oração é a maior descoberta. Antes que a Bíblia estivesse disponível, antes mesmo que o primeiro pregador fosse ordenado, ou para alegrar o coração de Mirim, antes mesmo do primeiro coro ser formado, uma corrente divina de homens e mulheres distinguia-se dos seus vizinhos descrentes. Sabe por quê? Pela forma como clamava a Deus. Se você pegar a sua Bíblia e abrir lá no início, Gênesis capítulo 4, depois da Bíblia trazer acerca da descendência de Adão e Eva, a partir de 7, a Bíblia diz que o primeiro povo de Deus não foi chamado judeu, não foi chamado hebreu, não foi chamado filho de Israel. Diz o texto bíblico que o nome original do povo era aqueles que invocavam o nome do Senhor. Irmãos, o nosso maior desafio para este tempo é dar mais valor à oração. Nossas orações, irmãos, não podem ser mecânicas.
Nossas orações não podem obedecer um princípio ritualístico de uma disciplina legalista, farisaica. Nossas orações não podem ser superficiais. Nossas orações não podem ser regadas de falta de propósito, não. A Bíblia diz que as nossas orações precisam ser orações apaixonadas, orações que nutrem paixão pelas nossas necessidades. Nós precisamos aprender que o significado literal da palavra hebraica usada inúmeras vezes no Velho Testamento para se referir ao momento em que as pessoas invocavam a Deus ou clamavam a Deus, as palavras ou o significado literal para essas palavras é identificado como chorar, implorar por ajuda, gritar desesperadamente, suplicar por socorro. E me parece que o que a humanidade mais tem feito nos últimos dias é exatamente resgatar o sentido literal da palavra oração. Eu gosto do Charles Spurgeon, um grande pregador do século XIX, e uma de suas assertivas, ele traz a seguinte frase: o melhor estilo de oração é aquele que não pode ser chamado de qualquer outra coisa que não seja um grito desesperado por socorro. Orar é gritar, orar é nutrir no coração essa dependência neste exato momento em que eu estou aqui compartilhando com você a palavra, e você na sua casa ouvindo, neste exato momento em que vivemos um dos cenários mais preocupantes da humanidade. Nesse exato momento, nós precisamos ter convicção de que Deus não está distante. Já dizia o próprio Andrew Bonar que a distância entre o homem e Deus são os joelhos dobrados. Deus não está distante. A oração é a maior descoberta de todos os tempos. Deus não está desligado. Deus não está dormindo. Deus não está desinformado a respeito da realidade da humanidade. Deus não está offline, não. A Bíblia diz que Ele continua ao nosso lado. Irmãos, Ele diz na sua palavra que no decorrer dos séculos Ele permaneceria conosco. É como se eu pudesse parafrasear a palavra de Deus dizendo a você o que Ele disse através do profeta Jeremias: se você orar a mim, se você buscar-me de todo o coração, eu não o abandonarei, eu o ajudarei, eu realmente o ajudarei. Quando você não souber para onde ir, quando você tiver medo de sair, você deve se aproximar de mim e você deve vir a mim por meio da oração, pois eu não deixarei faltar direção clara para você, eu sempre ajudarei você. Sabe, gente, o principal estratagema de Satanás contra a igreja de Jesus, a principal estratégia do diabo contra a igreja do Senhor, tem sido sussurrar nos nossos ouvidos, sabe o quê? Não clame, não grite desesperadamente para Ele, não comunique as suas necessidades, não peça, não dependa de Deus para realizar grandes coisas. A grande estratégia do diabo tem sido sussurrar no ouvido da igreja: não dependa, você se dará muito bem se você confiar na sua inteligência e na sua capacidade. A grande verdade é que Satanás não teme os nossos feitos, Satanás não recua diante das nossas realizações, Satanás não se sente acuado, nem mesmo pela nossa capacidade intelectiva, mas Satanás sabe que o seu reino é danificado e o seu poder é enfraquecido, enquanto povo de Deus, nós invocamos o nome do Senhor e nos rendemos ao poder da oração. A oração, conforme a história nos mostra, ela dá origem ao avivamento, e o perfeito e pleno avivamento. Mas também a história diz que o avivamento, uma vez gerado pela oração, dá origem a mais oração. Talvez o melhor remédio que eu e você precisamos tomar nesse tempo para amenizar o pânico, o desespero por tantas notícias ruins que nós recebemos, não seja outro senão buscar o Senhor em oração. Eu pergunto para você, se nossa igreja não ora, e se as pessoas que estão inseridas na igreja que fazemos parte não têm fome de Deus, que diferença faz pessoas estarem assistindo nesse exato momento às celebrações que estamos realizando? Sabe, irmão,
Eu nunca pastoreei num período ou num tempo de pandemia. Na verdade, esse termo era até desconhecido. Eu tive que pesquisar para entender a diferença entre surto, epidemia e pandemia. Mas também eu tenho percebido que nesse tempo tem sido uma grande oportunidade dada por Deus para entendermos que, apesar de não termos uma plateia dentro de um prédio, aquele que sempre esteve assentado no trono continua se debruçando, continua se inclinando para receber orações sinceras, adoração como subproduto da piedade de alma. Se nossa igreja não ora, e se o que fazemos não fazemos por meio do poder da oração, que razão existe para estarmos transmitindo essa celebração? Não é um stand-up, não é um mero programa televisivo, não. Eu tenho certeza que onde você está, você está se sentindo tocado por Deus por meio dessa palavra. E aqui eu não sei, não contei, mas nós devemos ter aqui, com as pessoas que estão trabalhando, uma média de 20 pessoas. Nós também estamos sentindo o poder de Deus por meio dessa palavra. Sabe por quê? Porque a Bíblia, ela diz, e o que a Bíblia diz é verdade, que onde existirem 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, a presença dele se manifesta. É uma tragédia. É uma tragédia quando a qualidade de uma igreja... Está dando certo aí, irmã? Agora que eu me lembrei de você. Ok. É uma tragédia. É uma tragédia quando a qualidade de uma igreja é mensurada ou é aferida pelo número de pessoas que frequentam suas reuniões. É uma tragédia quando a qualidade de uma igreja passa a ser observada ou considerada pelo tamanho da sua estrutura. Se a gente lê a Bíblia, a gente vai perceber que o próprio Jesus não conseguia reunir uma multidão entre a sua própria gente. Na verdade, Jesus disse que o profeta não tem honra na sua própria terra. Sabe por que isso, irmão? Porque Jesus nunca esteve tão interessado em audiência quanto sempre esteve concentrado em cumprir a vontade do Pai, tocando na vida de pessoas. Quando eu e você nos assentarmos no banco do julgamento de Jesus, quando eu e você estivermos frente a frente com Ele, o que Ele nos perguntará não estará relacionado a qualidades das cadeiras do auditório que tivemos. Quando estivermos frente a frente com Ele para prestação de conta, a pergunta não estará voltada ou não estará relacionada, propriamente dito, a quantas pessoas fomos capazes de reunir nos finais de semana. Quando eu e você estivermos assentados no banco do julgamento dele, o que ele irá considerar, o que ele irá nos perguntar é de que forma nós invocamos o nome do Senhor e quantas pessoas nós influenciamos a fazer a mesma coisa. Diz a história, e essa história é contada no livro Vento Renovado, Fogo Renovado, do pastor do Tabernáculo de Brooklyn. E a história diz que um ministro australiano comentou que pode-se dizer, preste muita atenção nisso, pode-se dizer que uma igreja é famosa observando como é a frequência das suas celebrações no domingo pela manhã. Vou repetir. Segundo esse ministro australiano, visitando o tabernáculo de Brooklyn, ele diz que uma igreja pode ser considerada famosa pelo número de participantes numa celebração domingo pela manhã. Ele diz que um pastor pode se considerar famoso ou muito, benquisto na igreja pelo número de pessoas que frequentam as celebrações no domingo à noite. Mas para esse ministro australiano, pode-se ter certeza que Jesus é suficiente e importante para uma comunidade de fé, considerando o número de pessoas que participam de reuniões de oração. Charles Spurgeon diz que orar é atingir o mais elevado grau de saúde cristã. Na verdade, só a oração que brota do nosso coração consegue chegar até o coração de Deus. Eu acredito que uma igreja que ora, irmão, é uma igreja de poder. Toda a força de uma igreja está relacionada à sua intensidade na oração. Mas por que nós devemos orar continuamente? Primeiro, porque a oração é a maior descoberta de todos os tempos. E segundo,
porque a oração é o antídoto para a doença da autoconfiança. Este tempo de crise e de sofrimento, tem sido um tempo da humanidade se esvaziar do seu senso de independência ou de autodependência, de autoconfiança. Até os mais os mais ricos, os milionários, até eles neste momento estão preocupados e estão curvados, porque sabem que eles não têm controle sobre a situação que a humanidade está inserida. Irmão, a oração é esse antídoto. A oração nos livra dessa doença da autoconfiança. E por que eu digo isso? Porque a autoconfiança nos impede de esperar pelo agir de Deus. A autoconfiança nos impulsiona a agir sem ter a resposta clara da parte de Deus. E eu digo para você assim com muita tranquilidade, a estupidez de não esperarmos em Deus o que Deus deseja fazer, está em perdermos exatamente a bênção de tê-lo trabalhando por nós. Existem alguns louvores que eu gosto, e eu já citei este aqui, e esse louvor, o grupo Logos canta dizendo que o nosso trabalho é confiar nele, porque ele estará trabalhando em nosso favor. Deus não está à procura de pessoas que trabalhem para ele. Deus não está à procura de pessoas que produzem algo para ele, tanto quanto está à procura de pessoas que o permitam trabalhar por elas. Nós não podemos, irmão. Nós não podemos humanizar Deus, nós não podemos rebaixar Deus da sua grandeza. A pergunta que eu faria, e que eu faço, na verdade, para você, será que existe alguma coisa que podemos dar a Deus na oração? Será que existe algo que podemos oferecer para Deus na oração, a fim de que Deus não seja, por nós, rebaixado da sua grandeza? Eu digo para você, como o próximo slide, sim. Nós temos algo para oferecer. Nós devemos entregar para Deus as nossas ansiedades. Nós devemos entregar para Deus as nossas preocupações, as nossas inquietações. É isso que ele ordena. Quando a gente lê a carta do apóstolo Pedro, primeira carta, capítulo 5, versículo 7, o apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, afirmou: lançai sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele tem cuidado de vocês. Louvado seja o nome de Jesus. Não são os pacientes que servem os médicos. E a gente está vivendo isso nesses dias. Não são os pacientes que servem os médicos. Os pacientes, eles apenas confiam que os médicos lhe prestarão um excelente atendimento. O que isso quer dizer? Isso significa que eu e você devemos continuar confiando no poder de Deus, porque Ele não está morto, Ele não está inoperante, Ele não se mantém indiferente. Os olhos do Senhor estão contemplando toda a terra. Nós precisamos mesmo render ou nos entregarmos para Ele e permitirmos que Ele trabalhe em nosso favor. É através da oração. É através da oração que os propósitos de Deus são estabelecidos, é através da oração que o nosso relacionamento com Ele é aprofundado. Irmãos, eu quero terminar, e eu quero terminar dizendo para você, os homens que mais fizeram para Deus, os homens que mais fizeram para Deus, homens e mulheres que mais produziram, preste atenção nisso, homens e mulheres que mais produziram para Deus neste tempo, são ou foram homens e mulheres que permaneceram sobre seus joelhos durante toda a sua vida. Eu não conheço uma pessoa que tenha deixado um legado e tenha sido usada por Deus para causar um grande impacto, sem que essa pessoa tenha permanecido sobre os seus joelhos em oração. Charles Simeon devotava a Deus de 4 às 8 horas da manhã. A história diz que John Wesley gastava 2 horas diariamente em oração. Ele começava às 4 da manhã e prosseguia no seu período de oração até às 6 da manhã. Martim Lutero, a história diz que ele se deixava ser dominado pelo menos 2 horas por dia em oração.
Porque, segundo Lutero, se ele não devotasse 2 horas pelo menos em oração, o diabo teria vitória o dia inteiro nas batalhas que ele deveria travar. John Welch, o santo e maravilhoso pregador escocês, a história, melhor dizendo, diz que ele acordava à noite e ele gastava algumas horas em oração. A história ou a biografia de John aponta que a sua esposa, em determinado dia, se levantou pela madrugada e novamente o encontrou, orando, molhando o assoalho do seu quarto com lágrimas em oração. Ela se queixava e ela perguntou para ele: até quando isso vai se repetir? E em meio às lágrimas, movido pela oração, esse pregador respondeu à sua esposa: ó mulher, não posso deixar de orar, pois tenho a responsabilidade de 3.000 vidas diante de Deus, e eu não sei quantas dentre elas têm a certeza da salvação. O grande e famoso pregador metodista, William Bramwell, ele viveu quase toda a sua vida sobre os seus joelhos. A biografia diz que ele orava muitas horas seguidas, e nenhum homem pode realizar uma grande e perdurável obra em favor de Deus se não for um homem de oração. Qual é a evidência de uma igreja saudável? A evidência de uma igreja saudável é a intensidade como essa igreja se rende em orações fervorosas. Se nós passássemos os olhos à lista dos homens que poderosamente influenciaram o mundo a favor de Deus, sabe o que nós os encontraríamos fazendo nesse exato momento? Estes homens, nesse exato momento, estariam de joelhos dobrados, orando, intercedendo pela nação. Existe uma ordem, e a ordem é: orem continuamente. Nós somos chamados para a oração. O último slide faz uma pergunta: nós vamos orar? Enquanto o pessoal está se aproximando para nós encerrarmos cantando uma canção, eu quero fazer um pedido a você enquanto seu pastor. Amanhã nós vamos iniciar os nossos 14 dias de oração e jejum, uma jornada que já estava programada em nosso calendário. E eu queria que você parasse de fazer o que está fazendo agora e prestasse atenção. É um pedido que eu faço. Entre muitos propósitos que faremos, eu queria que você assumisse coletivamente, enquanto segunda igreja, eu queria que você assumisse o propósito de não compartilhar nos seus grupos de WhatsApp notícias ruins. Irmãos, nós já sabemos, nós já temos todas as informações que necessitamos para termos convicção de que não devemos sair de casa, de que existem pessoas morrendo. Não precisamos mais ser, assim, influenciados por notícias tão desesperadoras. O nosso papel é dobrarmos os joelhos e, em oração, pedirmos o Senhor para rasgar o céu e, com a mão poderosa, a mão forte, arrancar da humanidade essa pandemia que está dizimando milhares de vidas. Eu queria que você assumisse esse propósito. A nossa boca, os nossos dedos, as nossas redes sociais, nós vamos assumir o propósito de ser instrumentos de Deus para, em meio ao caos e em meio à desgraça, proclamarem a bendita graça do Senhor Jesus Cristo. Eu termino com a orientação do profeta Jeremias, quando, chorando em meio ao caos por conta da destruição de Jerusalém, ele nos orienta: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E o que me dá esperança? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas se renovam todas as manhãs e elas duram para sempre. O verso 26 de Jeremias, ou Lamentações de Jeremias 3 diz: bom é aguardar em silêncio pela salvação do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus lhe abençoe, que essa palavra que foi compartilhada com você no poder do Espírito Santo nesta manhã possa tocar mesmo, possa mudar o seu jeito de pensar, possa apaziguar o seu coração, possa transmitir paz, possa alimentar a sua fé e possa lhe dar convicção e segurança de que, em meio ao caos, Deus continua sentado no trono,
tendo o governo da história e o domínio em suas mãos.